Eu quero falar hoje com vocês a respeito da memória, a importância que a memória exerce nas nossas vidas. E se nós desprezarmos esse sentimento, algo que está dentro de nós, nós corremos sério risco de passarmos certas dificuldades em nossa vida e deixamos de conseguir alcançarmos tudo aquilo que Deus preparou para as nossas vidas, tudo aquilo que Deus sonhou, tudo aquilo que Deus tem profetizado para as nossas vidas. Para que vocês possam ter uma ideia, quando um país ele guerreia contra o outro país, uma das primeiras coisas que eles tentam fazer é destruir memórias que faz com que as pessoas elas tenham esperança de destituir aquele reino, aquele país que lhe conquistou naquele exato momento. Por exemplo, quando as forças que estavam na Segunda Guerra Mundial, os aliados, eles conseguiram invadir a Alemanha para derrubar Adolf Hitler, havia algumas cidades que tinham algumas ruas nas cidades das cidades alemãs que tinham os nomes de Adolf Hitler. Então os soldados começaram a retirar aquelas placas e alguns até brincando, as forças americanas colocaram o nome tiraram a placa do Adolf Hitler daquelas ruas e colocaram o nome das placas do presidente dos Estados Unidos naquela época. Quando a população do Iraque destituiu as forças americanas, as forças aliadas entraram no Iraque, derrubaram Saddam Hussein, a primeira coisa que eles fizeram foi derrubar ali a estátua de Saddam Hussein, e assim o mundo derrubando cultura, derrubando memórias que faz com que as pessoas possam estar enraizadas. Porque a memória ela tem um poder fundamental. Derruba-se, tira a memória, destrói a memória e as pessoas perdem a sua capacidade de viver o presente e projetar o futuro. A memória está ligada ao passado, aquilo que foi conquistado, aquilo que foi vivido. E aí, dada a importância da memória para as nossas vidas, ela vai ser fundamental. Se nós criarmos boa memória nas nossas vidas, boa memória aos nossos filhos, as pessoas na qual nós exercemos influência sobre elas, nós teremos a possibilidade de potencializar e maximizar o potencial dessas pessoas. Dado isso, eu quero trazer aqui o texto de Jeremias, mais especificamente no capítulo 3, Lamentações de Jeremias, traz a história de Jeremias, um profeta abençoadíssimo por Deus. Se não fosse, não estaria descrito a sua história, seus feitos, sua missão, sua caminhada nessa terra. Porém, Jeremias, ele tinha alguns problemas que ele carregava dentro de si, na sua personalidade, que ele precisou tratar ao longo do tempo. Enquanto ele vivia com aqueles sentimentos enraizados dentro dele, enquanto ele não tratou daqueles sentimentos, aquelas emoções, ele não estava conseguindo viver todo o potencial dele e começou até mesmo a culpar a Deus. Um dos problemas que Jeremias tinha era o problema de meio depressivo, ele era melancólico e ele era vitimista. Ficava falando o tempo todo, porque eu sou assim, eu estou passando, eu não mereço isso, eu estou passando isso por causa da prova de Deus. E você vai receber de Deus aquilo que você conhece de Deus. Aquilo que você conhece de Deus é aquilo que você vai receber. Se você entende, conhece, você crê, você consegue perceber a grandeza, o poder de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus para a sua vida, certamente você vai receber todas as bênçãos que Deus proporcionou para as nossas vidas, distribuiu para nós, e que nós precisamos tomar posse mediante o conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia fala que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Tudo aquilo que você necessita, tudo aquilo que você precisa, você pode no Senhor, que seja alinhado com o reino dos céus, seja alinhado com os planos, os propósitos de Deus para a sua vida, você pode. A Bíblia fala que
Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que nós pedimos, aquilo que nós pensamos, segundo o poder que em nós opera. Tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você necessita, Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais. E diz a palavra do Senhor que os seus pensamentos são maiores do que os nossos pensamentos, que os seus planos são maiores do que os nossos planos, que o seu caminho é maior do que os nossos caminhos. Então, Ele é poderoso, segundo o poder que em nós opera. Vai ser de acordo com o que está operando em mim, está operando em você. A fé que você exerce, a necessidade que você exerce. Por exemplo, lá no capítulo 3 de Jeremias, Lamentações de Jeremias, no versículo 1, ele fica falando de algumas situações que havia acontecido com ele. Eu sou aquele que sabe o que é sofrer os golpes da ira de Deus. Versículo 2, ele me levantou para a escuridão e me fez andar por caminhos sem luz. Com as suas mãos me bateu muitas vezes o dia inteiro. Deus fez envelhecer a minha carne e a minha pele, quebrou os meus ossos. Ele em volta de mim construiu um muro de sofrimento e amargura. Ele me fez morar na escuridão, como se eu estivesse morto há muito tempo. Deus me amarrou com pesadas correntes. Estou na prisão e não posso escapar. Grito pedindo socorro, mas Ele não quer ouvir a minha oração. Não posso seguir em frente, pois com grandes blocos de pedra Ele fechou o caminho. Deus tem sido para mim como um leão de tocaias, como um urso pronto para atacar. Ele me afastou do caminho, me fez em pedaços e depois me abandonou. Ele amarrou os meus arcos e fez de mim o alvo das suas flechas. As flechas atiradas por Deus entraram fundo na minha carne. O dia inteiro as pessoas riem de mim. Eles zombam de mim nas suas canções. Deus me encheu de comidas amargas e me fez beber fel até não poder mais. Ele esfregou o meu rosto no chão e quebrou os meus dentes nas pedras. Já não sei mais o que é paz e esqueci o que é fidelidade. Até aqui, mais especificamente, havia acontecido uma situação que Israel estava pecando contra Deus, estava se afastando de Deus, desprezando o conhecimento da palavra de Deus, as orientações de Deus, as promessas de Deus, a palavra de Deus, a disciplina de Deus, desprezaram aquilo, rejeitaram para a sua vida. E quando você rejeita a disciplina de Deus, quando você rejeita as orientações de Deus, os princípios de Deus, diz Isaías capítulo 1, versículo 20, que virá a espada. Se você quiser e ouvir a palavra de Deus, você vai comer o melhor dessa terra. Deus tem o melhor dessa terra para mim e para você. Mas se você se afasta, se você despreza, se você não quer viver o melhor de Deus, você deixa de lado tudo aquilo que Ele tem ensinado, tudo aquilo que Ele tem feito, e faz exatamente o contrário. E o que vai acontecer é espada, porque você perde a proteção de Deus. A Bíblia fala que o pecado faz divisão entre nós e o nosso Deus. Quando nós começamos a pecar, falhar, pisar na bola, fazer tudo de errado, que é mediante a palavra de Deus, nós começamos a nos afastar de Deus. E quando nós começamos a nos afastar de Deus, nós perdemos a proteção, porque Deus, Ele precisa que nós sejamos santos, porque Ele é santo. Precisamos que sejamos separados para que Ele possa nos proteger, nos guardar debaixo das suas asas. E quando nós estamos debaixo das asas do Senhor, verdadeiramente nós estamos seguros. E 1000 vão cair ao nosso lado, 10.000 vão cair à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Porém, Israel desprezou isso, não acreditou, achou que não valia a pena mais seguir ao Senhor, ser fiel com Deus. Deus chega a dizer em determinados momentos que Israel e Judá se tornaram prostitutas, porque eles começaram a flertar com o mundo, começaram a querer viver as coisas do mundo, os mesmos sentimentos, as mesmas vontades, as mesmas necessidades, e desprezaram, rejeitaram o plano e o propósito de Deus
para suas vidas. E ele falou: se vocês me enganaram, vocês disseram que vocês viriam, que vocês voltariam para mim e nunca voltou. Disseram que ia voltar, ia pegar firme. A pessoa está sempre: eu vou pegar firme, eu vou voltar para Jesus, eu vou pegar firme, eu vou ser bênção. E nunca faz, e nunca acontece. Você vê que a pessoa está sempre caindo. E Deus ele chega e fala assim: vou levantar agora o profeta Jeremias para que possa levar uma palavra de sentença para essa nação. Vou falar para eles que agora virá inimigos que irão entrar em Israel, irão entrar nas nações, em Judá, em Israel, e irá devastar, irá roubar todo o seu tesouro, para que vocês possam perceber e entender que vocês não são nada sem mim, que vocês precisam e necessitam da minha misericórdia, precisam da minha segurança, vocês precisam da minha proteção, vocês precisam acordar para isso. E assim Jeremias ele vai e começa a dar palavras de sentença, dizendo aquilo que Deus havia falado, que o castigo viria sobre ele, que os países inimigos iriam invadir Israel e roubar toda a sua riqueza, e aquela liberdade que eles gozavam, que Deus havia dado para eles a possibilidade de um país próspero, um país rico, um país que pudesse gozar todas as bênçãos de Deus para a sua vida, eles iriam perder essas bênçãos por conta da desobediência, por conta do pecado que eles estavam cometendo e afrontando a Deus. E Jeremias começou a dar essas palavras duras para as pessoas, e as pessoas começaram a ficar irritadas com Jeremias, começaram a ficar nervosas com Jeremias por conta de ser uma palavra dura, uma palavra grossa, uma palavra de sentença para a vida deles. E algumas pessoas começaram a chamá-lo de traidor. E quando as pessoas começam a chamar Jeremias de traidor, essas palavras pegam pesada no coração de Jeremias, porque era o brio de Jeremias. Jeremias não se considerava um traidor, se considerava fiel a Deus, um fiel à sua nação, e queria que o seu povo, a sua população se tornasse um povo de coração contrito, quebrantado, que voltasse para Deus, para buscar a presença de Deus, para que Deus pudesse estar no meio deles, louvando e bendizendo, glorificando o nome do Senhor quando ali ele estivesse. Mas o povo não entendeu a resposta, não entendeu as palavras de Jeremias, e começou a acusá-lo de traidor, de uma pessoa que estava contra os princípios e os propósitos daquela nação e daquele povo. E com isso, Jeremias ele foi jogado num calabouço. E quando ele é jogado naquele calabouço, ele começa a se entristecer de tal forma, e ele começa a florescer aquela depressão dele, aquele vitimismo, que no capítulo 3 ele começa a falar que o problema foi Deus, que Deus é que castigou ele, que Deus é que estava permitindo que ele estivesse naquele fundo daquele poço, e que ele não conseguia sair daquele lugar, e que ele já havia clamado a Deus, e que não havia resposta de Deus para a vida dele. E ele começou a ficar impaciente com toda essa situação, e ele passou tempos e tempos naquela posição, naquela angústia, até que um momento ele entende que aquele vitimismo, que aquela reclamação, que aquela ação não levaria ele a lugar algum, até o momento que ele entende que ele precisava ter uma luta consigo, ele precisava ser tratado, ele precisava mudar o seu comportamento, ele precisava tirar da sua mente um emocionalismo desequilibrado, para que ele pudesse agir pela fé. E eu quero dizer para você que não adianta você ficar de vitimismo, de você ficar melancólico, porque se você ficar dessa forma, não vai te ajudar muito. Essas coisas não te ajudam muito, não vão conseguir impulsionar você a viver tudo aquilo que Deus quer para a sua vida, que Deus prometeu para você. Então tira isso. Israel perdeu lá no Egito a possibilidade, eram mais de 700 mil pessoas, perderam a possibilidade de entrar na terra prometida, porque eles ficaram murmurando, porque eles ficaram reclamando, porque eles começaram a ficar afrontando a Deus. Tome cuidado com aquilo que você fala, tome cuidado com os seus sentimentos, as suas emoções que estão desequilibradas. A Bíblia fala que o justo viverá, não é
é por aquilo que ele vê, não é por aquilo que ele toca, mas o justo, ele viverá pela fé, porque quando o justo, ele vive pela fé, Deus opera, Deus age, Deus dá vitória. Ele estava no fundo do poço, ele estava desolado, reclamando, murmurando, porque havia clamado, Deus não havia respondido. Tem pessoas que são imediatistas, elas querem a resposta para ontem, tem que ser para ontem a resposta. A minha necessidade, ela tem que ser suprida para ontem, e não sabem esperar o tempo. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Há tempo de você profetizar e há tempo de você colher tudo aquilo que Deus havia prometido para a sua vida. E aí Jeremias, ele chega num determinado momento que ele entende que essa murmuração, que essa reclamação, que culpar a Deus pelas dificuldades que você está passando, não leva ninguém para frente. E Jesus deixou muito claro isso: no mundo vocês terão aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Paulo diz: eis que Deus coloca uma porta aberta e oportuna diante de nós, mas há adversário. Enquanto nós estivermos vivendo nessa vida, nós teremos dificuldade, nós enfrentaremos problemas nas nossas vidas, porém Deus é um Deus que supre as nossas necessidades, é um Deus que nos dá a vitória, que nos concede a vitória, que nos faz superar as adversidades, os problemas que nós enfrentamos, para glorificarmos e bendizermos o seu nome. Então Jeremias, ele chega à conclusão que ficar reclamando, que ficar murmurando, que ficar deixando com que a depressão lhe atinja de forma a ficar acentuada, caminhando para o agudo, não o levaria a lugar algum. Pelo contrário, iria autodestruir. E aí ele toma uma decisão de mudar radicalmente a sua vida. E aí é onde que no capítulo 21, ele lembrou que ele precisava ter uma luta intensa com a sua mente, com as suas emoções. E aí ele diz a seguinte palavra: contudo, lembro-me disso, versículo 20, lembro-me bem de tudo isso, e a minha alma desfalece dentro de mim. Contudo, versículo 21, quero trazer à memória tudo aquilo que me traz esperança. Quero me lembrar do que me pode dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E quando ele toma essa atitude, ele entende que ele precisava fazer com que a memória dele trouxesse coisas positivas para a vida dele, para que ele pudesse ter esperança. As coisas começam a mudar. E ali ele não agia mais por aquilo que ele estava vendo, não agia mais por aquilo que ele podia tocar, mas ele estava agindo com visão, pela fé. Eu não sei o momento em que eu vou sair daqui, mas eu tenho certeza que Deus vai me tirar daqui e eu verei a glória do Senhor na minha vida. E aí ele começa a lembrar de coisas que lhe traziam esperança, porque você não consegue ter esperança se você não tem perspectiva de vida. Se você não tem perspectiva, se você não está esperando por algo, como que você vai ter esperança? E para que você possa ter esperança, você precisa trazer à memória coisas que são positivas para a sua vida. E ali ele deve ter trago situações como Israel no Egito, aquelas pessoas que estavam murmurando e reclamando e não conseguiram entrar na terra prometida. E do outro lado havia dois jovens, Josué e Caleb, que estavam crendo no Senhor, acreditando que Deus é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Deus de vitória, Deus de batalha, Deus que leva você no lugar aonde que Ele vai pôr você de qualquer forma. Ele começou a pensar, não diz a Bíblia, mas diz eu, que ele começou a pensar, porque Israel tem milhares de anos, são coisas milenares, a palavra de Deus são
conselhos milenares para a vida das pessoas, que ele deve ter começado a pensar em todos os momentos que Deus havia dado vitória para eles, por todos os momentos que eles haviam passado por dificuldades, todos os momentos em que Israel pecou, Israel falhou, mas Israel se arrependeu e Deus é misericordioso. E ele entendeu que a cada dia que ele acordava era uma possibilidade dele conseguir sobressair daquelas dificuldades que estava vivendo, não somente ele, mas também o seu povo, porque Deus estava dando uma oportunidade mais. E ele chega a dizer que a misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Ele poderia não acordar no dia seguinte, poderia não chegar ao dia seguinte, mas ali estava ele, acordando. Se Deus permitiu que você acorde, não importa as dificuldades que você está vivendo, acredite, lute, mantenha a fé, porque você vai vencer. Porque você vai vencer. Quero trazer a memória. E aí eu abro um parênteses para dizer a importância de criarmos boas memórias positivas da nossa vida. Porque se você não criar, se você não tiver boas memórias, memórias positivas na sua vida, você não vai ter esperança para lutar e vencer as dificuldades, as adversidades, os desafios do dia a dia. Você precisa ter memórias. E muitas das vezes, memórias estão relacionadas ao passado. E muitas vezes você, em muitos casos, você não teve a oportunidade de ter boas memórias na infância. E principalmente as crianças, quando elas não têm boas memórias nas suas vidas, elas têm extremamente dificuldade para viver uma vida, levar a vida do presente e projetar algo para o futuro. Mas não é desculpa para que você não consiga viver o seu futuro. A qualquer dia, a qualquer momento, a qualquer hora, é um momento oportuno para você criar memórias positivas, memórias boas na sua vida, porque você vai precisar delas em algum momento da sua vida. Daí a importância. E aí eu vejo muitos casais que estão se separando, muitas das pessoas, elas não concentraram, não focaram em criar boas memórias. É um casal que foi vivendo a vida, foi simplesmente vivendo, andando, não, vamos vivendo, e sendo chato, impondo o seu estilo de vida um com o outro, e não tiveram o cuidado, a cautela de criar memórias positivas, para que no momento em que eles passassem por dificuldades, eles pudessem se agarrar nas memórias positivas para projetar o seu futuro e superar as adversidades que estão vivendo. Quantos filhos que não tiveram memórias positivas foram memórias tristes, memórias ruins, quando se olha para trás, olha para o passado, vê como sofreu, como foi oprimido, como não teve a oportunidade de ser criança, de viver uma vida alegre, uma vida que possa projetar para o seu futuro, e essas pessoas, elas são inibidas de conseguir viver. E aí os pais não têm esse cuidado específico de fazer com que os filhos possam ter boa memória, ser criado neles boa memória. As pessoas, elas estão focadas em ganhar dinheiro, de tal forma que elas querem rechear suas contas bancárias, mas elas não se preocupam em criar boas memórias. E quando você tem dinheiro guardado no banco, mas você não tem memórias criadas, você perde a oportunidade de, ou mais hoje ou mais amanhã, enfrentando dificuldades, adversidades, você ter boas memórias criadas para que possa sustentar aquela luta, aquela batalha e fazer com que você consiga superar os desafios que você está enfrentando. Assim como Jeremias. Então as pessoas perdem a oportunidade. E é muito simples, uma viagem que você faz num sítio, num lugar mais deserto, um piquenique, algo simples, brincando com as crianças, passeando, conversando, jogando conversa fora, sentado numa mesa, se reunindo. Quando você não tem essa vivência, você não tem memórias criadas, você está impedindo alguém de maximizar o seu potencial, de viver tudo aquilo que Deus colocou ao coração dessas pessoas, ou você está sendo impedido de viver, e você vai levando uma vida dura, uma vida difícil, uma vida de dizer que Deus é o único responsável por você não ter conseguido alcançar tudo aquilo que você acredita que você tem o potencial para alcançar.
Mas quando você tem a humildade, você tem o conhecimento, você tem o princípio de Deus, para que você possa conseguir alcançar todos esses objetivos, você se torna um imparável. Em Filipenses capítulo 4, versículo 8, diz assim a palavra, Filipenses 4, 8. Versículo 6, diz assim: não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, seja todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de orações e súplica com ação de graça. Veja que quando você não tem memórias criadas dentro de você, boas memórias criadas, positivas na tua vida, você sempre vai estar preocupado com o passado, você traz um peso do passado na tua vida, e se a tua vida ela foi com memórias memórias ruins, isso vai se tornar um peso tão grande que vai te impedir de você ser tudo aquilo que você quer. Se você não tem boas memórias criadas dentro de você, positivas, guardadas, armazenadas em você, você não terá uma perspectiva positiva do futuro. E aí você vai ter medo do futuro. Eu não sei como vai ser amanhã. A minha vida está uma desgraça. Deus não me abençoa. Você se torna uma pessoa ansiosa e preocupada, e com isso você perde a oportunidade de viver tudo aquilo que Deus planejou, sonhou e deixou para você. E aí ele está dizendo: não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, seja todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas e ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo. É a fé. Eu não sei, eu não tenho, eu não importa o momento que eu estou passando, mas Deus, Ele me fez mais do que vencedor. Ele me disse que eu sou uma geração eleita, que eu sou um sacerdócio real, que eu sou uma nação santa, que eu sou um povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Eu não sei até quando será isso, mas eu tenho certeza que eu sairei dessa, porque o meu Redentor, Ele vive, e as suas misericórdias duram para sempre, e a sua misericórdia é a causa de não ser consumido. Se eu acordei, é para vencer. Se eu acordei, não é para me tornar perdedor, é para me vencer e glorificar e bendizer o nome do Senhor. Mas para isso eu preciso ter o quê? Fé. Acreditar. Fé em quê? Fé em Deus, não em coisas, não em bens, mas fé na promessa de Deus, naquilo que Deus prometeu para a minha vida, naquilo que Ele me orientou, naquilo que Ele declarou que eu possa receber para a minha vida. Seja as vossas petições, as vossas necessidades, em Deus, em oração. Qual é a tua necessidade? Qual é o problema que você está enfrentando? As dificuldades que você está enfrentando? Conte a Deus, conte para Deus as tuas dificuldades, as tuas limitações, os problemas que você está enfrentando, porque Ele é o único que tem o poder para solucionar a dificuldade que você está vivendo. E Ele nos deu o seu Espírito. Romanos capítulo 8, a Bíblia fala que Ele nos deu o seu Espírito para nos auxiliar nas nossas fraquezas, para nos dar a possibilidade de alcançarmos aquilo que nós não conseguimos pelas nossas forças. Mas a nossa força está em Deus, que Ele que nos dá o poder para conquistarmos aquilo que nós necessitamos e aquilo que nós desejamos. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, nisso pensais. Tudo que aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes de mim, isso praticai, e Deus de paz será convosco. Uma orientação para nós não ficarmos reclamando, não ficarmos resmungando,
não ficarmos pessimistas, negativos, mas refletirmos na bondade e na misericórdia de Deus, que se estamos passando por esse momento, todos nós estamos debaixo dessa terra, somos sujeitos às aflições, somos sujeitos a passar adversidades, mas temos um Deus que nos garante vitória, que nos diz que nós podemos tudo, que nos fez mais do que vencedor, e se nós acreditarmos, nós vamos atravessar esse rio e iremos glorificar e bendizer o nome do Senhor, iremos viver a eternidade com Ele. Chega um momento em que Jesus ele chega e diz para nós, para os apóstolos, fala: vocês estão tristes, pede alguma coisa para que vocês possam se alegrar, peça que eu vos darei. Em outras partes do texto, João vai falar assim: pedi e recebeis, procurareis e encontrareis, pedis e recebeis, procurareis e encontrareis, bateis e a porta se abrirá para vocês. Você precisa procurar, precisa movimentar, precisa acreditar. E são coisas relacionadas à vida. Deus tem coisas boas para nós, não apenas no porvir, mas aqui também. Tudo aquilo que nós necessitamos, as nossas necessidades, as nossas carências como seres humanos, Deus quer disponibilizar para você, para que você possa criar boas memórias dentro de você, para no momento em que as adversidades chegar, nos momentos de aflições, no momento que você estiver no fronte da batalha, lutando em relação aos reinos, os reinos dos céus da terra, você possa vencer no nome do Senhor Jesus Cristo, porque você representa um reino vencedor. Você parar e você olhar, a Bíblia fala que os céus se manifestam a glória do Senhor, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quando foi o momento que você parou e você admirou as belezas e as maravilhas de Deus para a tua vida? Por que você não tem parado e contemplado as coisas mais simples, as coisas mais belas? O ser humano está perdendo essa oportunidade, esse poder de observação das coisas simples, das coisas belas, querendo coisas tão fantásticas, extraordinárias, que estão deixando de lado as coisas simples, as coisas belas. E essas coisas simples, pequenas e belas, são aquelas que te dão força, que te faz com que seja uma base para que você possa viver o extraordinário de Deus para a sua vida. Enquanto você ficar murmurando, enquanto você ficar reclamando, enquanto você não reconhecer a grandeza de Deus nas pequenas coisas, entender que há um tempo determinado para todas as coisas, que para Deus todas as coisas são possíveis, que Deus ele te fez mais do que vitorioso, você não irá conseguir alcançar tudo aquilo que Deus proporcionou para a sua vida. Mas se você acreditar que Deus é Deus fiel, que Ele não é homem para que mintas, que Ele não é filho do homem para que se arrependa, que no momento certo, se você e eu continuarmos nos aproximando dEle, acreditando que Ele é galardoador, que Ele recompensa todos aqueles que nele esperam, pode ter certeza que mais hoje ou mais amanhã nós veremos a glória e a graça de Deus se manifestar em nossas vidas, viveremos todas as coisas boas para a nossa vida, enfrentaremos dificuldade, adversidade, pois estamos nesse mundo, porém nós conseguiremos avançar, conseguiremos reverter situações adversas nas nossas vidas, conseguiremos suprir as nossas necessidades e glorificaremos o nosso Deus, porque Ele sempre foi fiel e não permitiu que nós não caiamos diante das batalhas que enfrentaremos na nossa vida. Deus é fiel. Eu quero que você coloque-se de pé.